Assentar, queridos. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. O Senhor está no lugar de honra aí? Aqui, ó. Aqui tem um lugar de honra preparado para Ele, no coração de cada um de nós. E Ele tem que estar nesse lugar de honra preparado para Ele. É um prazer podermos estar aqui nesta manhã para cultuarmos ao nosso Deus, para adorarmos o nosso Senhor. É um prazer poder ver os irmãos, depois de uma semana de batalha. Alguns eu não via já há algum tempo. Também eu não estou podendo estar aqui todos os domingos, né, devido ao trabalho, mas é muito bom estarmos aqui. A igreja do Senhor, ela não para, amém? E nós ficamos felizes por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias, os que trouxeram, ou vamos acessar a nossa Bíblia também, né? E iremos acompanhar também aqui João 16. João 16. Nós vamos ler o nosso capítulo do domingo. Estamos aqui agora, todo domingo, lendo um capítulo da Bíblia. Nós vamos ler o nosso capítulo de hoje. Diz assim a palavra do Senhor, vou acompanhar pelo telão aqui. Tenho-vos dito estas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conhecem ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros, que é isso que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isso, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentastes, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo ou uma mulher. Assim também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos-lo há de dar. Até agora, nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas,
Chega, porém, a hora em que vós não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Curvem suas cabeças. Bendito Pai. Senhor, estamos diante da Tua palavra que foi lida nesta manhã, Senhor. Reconhecemos a nossa incapacidade, Senhor amado, de absorver, de entender, ó Pai, de prescrutar o âmago, Senhor, da mensagem que o Senhor quer transmitir para o nosso coração. Nós entendemos, Senhor amado, que a nossa mente natural, a nossa mente carnal, humana, ela se encontra impossibilitada muitas vezes, meu Pai, de perceber as nuances do Teu Espírito. Por isso que te pedimos, meu Pai, nesta manhã, abre o nosso entendimento. Deus, traz para nós a revelação. Deus, que nós possamos pegar a nossa porção nesta manhã da Tua palavra, aquilo que estamos precisando, Pai, para a nossa caminhada, para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento, para o nosso avanço em Tua presença, Pai, para não sermos pegos nas ciladas do inimigo, que a Tua palavra arda em nosso coração nesta manhã, que a Tua palavra fale aquilo que lhe prouver, Senhor, para que nós possamos sair daqui cheios, abastecidos, meu Pai, da Tua presença, em nome de Jesus, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Aleluias. Eu estive a meditar essa semana nesta palavra, e se eu tenho que colocar um tema nesta ministração de hoje, o tema é esse que vocês estão vendo no telão: a vitória que o mundo não pode roubar. A vitória que o mundo não pode roubar. Esse texto base, ou melhor, dentro desse texto que nós lemos, eu vou escolher um texto base para esta mensagem, para esse tema, que está em João 16:33, que é o último versículo que nós lemos, que diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Cristo, amados, ela traz para nós esperança. A vitória de Cristo, ela traz para nós confiança de que assim como Ele venceu, nós também vamos vencer. Dentro desse capítulo nós vemos uma mudança. Nós vimos lendo o livro de João, em todo esse período que estamos aqui, já quase 3 meses, que estamos lendo, ou melhor, mais de 3 meses, que estamos lendo o livro de João. E no capítulo passado fala sobre as parábolas da ovelha perdida, e Jesus ele traz uma revelação de Deus como Pai. No capítulo 15, são 3 parábolas, onde ele traz a revelação de Deus como Pai. E aqui nós vemos uma mudança drástica na mensagem de Cristo. Porque Jesus já está às vésperas da sua crucificação. E ele está preparando os seus discípulos para os dias difíceis. Dias de perseguição, rejeição, escândalos, lágrimas. Assim como hoje. O período que nós vivemos hoje são períodos de grande tensão para a igreja. Períodos de desafios, períodos de luta, períodos de insegurança até mesmo.
Ouvimos falar de guerras em todos os lugares. Aqui na Europa, ficamos assim, atentos aos noticiários, porque sabemos que estamos dentro de um bloco, e que se um desses países desse bloco, eles entram numa guerra, automaticamente todos entram. Então não deixa de criar uma insegurança nos corações dos nativos e dos imigrantes também. Porque um país, quando ele está em guerra, ele gera todo um caos econômico, emocional, né? É um transtorno. Tem pessoas que se refugiam aqui em Portugal e que vieram de países que estão em guerra, como a Ucrânia, por exemplo. Tem algum ucraniano aqui? Não tem, mas existem vários ucranianos aqui em Portugal e que vieram pelo terror da guerra. Pelo terror da guerra. E é terrível, queridos. Da mesma forma, na África também, países que vivem sempre pelo medo da guerra, não é verdade? As catástrofes naturais, climáticas, né, que vão tomando escalas globais. São tantas situações que nos deixam inseguros, que afetam a igreja, a imoralidade que o mundo hoje está vivendo, queridos. Essa indiferença espiritual, não é verdade? Quantos fazem faculdade aqui? Faculdade. Temos aqui um grupo bom que faz faculdade. Vocês sabem como é difícil vocês levantarem a bandeira do cristianismo dentro da faculdade. Vocês sabem como é difícil vocês determinarem a sua fé diante daqueles que estão lá, que agem com indiferença, com descaso. Vivemos tensões. A igreja, ela sofre perseguições em diversas escalas. Não é somente perseguição de morte, como acontece em muitos países e está acontecendo hoje. Irmãos nossos estão sofrendo. Irmãos nossos estão padecendo. Irmãos nossos estão sendo decapitados. Nós temos aqui a nossa irmã Eliane, que é da Jocum. E ela está muito mais... Ela acompanha muito mais o avanço missionário da igreja do que a maioria de nós. Existem países da janela 10x40, onde o evangelho tem muita dificuldade de entrar. E eu estava conversando com minha esposa esses dias, eu falei para ela: minha filha, nós costumamos falar assim, Jesus está voltando, as coisas não sabemos como vão ficar, pensamos na perseguição que vai haver, porém tem países que estão vivendo o apocalipse hoje. Estão vivendo o final dos tempos hoje, muito mais do que nós. Tem países que estão realmente sofrendo, pessoas sofrendo terrivelmente. E às vezes nós como igreja nem percebemos, nem sentimos a dor. Porque ainda estamos de uma certa forma cômodos, mas já sentimos a tensão, não é verdade? Quando ligamos o noticiário, nós sentimos as tensões. E eu faço uma pergunta para a igreja: como podemos permanecer firmes em meio a um mundo tão hostil? Como você conseguir declarar sua fé diante de tantos confrontos? Diante de tantas palavras contrárias, tantos ataques? Se nós não tomarmos cuidado, nós esfriamos na fé. E eu sei que tem pessoas aqui que já passaram por isso. Eu sei que tem pessoas aqui que hoje estão assim, se restaurando na fé, porque já chegaram a se esfriar devido a todos esses acontecimentos. E Jesus, ele traz nesse capítulo mensagens duras para os seus discípulos. Imagine, amados, os discípulos estavam acostumados a andarem com Cristo por toda aquela região, onde eles iam vendo os milagres acontecendo, pessoas sendo curadas, transformadas. Eles estavam vivendo nas nuvens. Sabe o que é caminhar com Jesus na terra? Caminhar com Cristo na terra, com Deus encarnado. Você se sente, se fosse eu, né? Eu me sentiria, acabou, eu estou com Deus aqui do meu lado. Não tem para ninguém, né? Não, ele multiplica os pães, gente. Ele ressuscita os mortos.
Ele faz como a música disse, faz a tempestade acalmar. E os discípulos viram tudo isso. Pedro caminhou sobre as águas. Se você tivesse caminhado com Jesus sobre as águas, você ia ter medo de quê? Hein, Brunão? Ia ter medo de quê? Pô, eu caminhei, eu pisei sobre as águas. Até eu vacilei, ia me afundar, ele me pegou pela mão. Foi a experiência de Pedro, tá? Me pegou pela mão, me levantou. É por isso que Pedro era aquele que falava assim, Senhor, ainda que todos aqui te abandonem, eu não te abandonarei. Porque ele acreditava nisso. Ele não tinha noção do que iria acontecer. Eles não tinham noção de que Jesus ele veio com o propósito de se entregar, de realmente morrer, de realmente dar o seu sangue, dar o seu corpo por nós. Eles não tinham essa noção ampla. Até Jesus estava se preparando para esse momento. Então esse capítulo é um capítulo carregado de tensões. Mas ele traz esperança. Ele fala assim, olha, no versículo, entre o 7 e o 13, ele fala sobre a vinda do Espírito Santo, o Consolador. E ele fala assim, olha, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Nós vivemos na dispensação do Espírito hoje. O Espírito Santo continua pairando sobre a terra, porém ele está derramado sobre todos. O Espírito Santo está na sua atuação plena. Mesmo hoje, diante de tantas más notícias, eu quero dizer para você que o Espírito Santo ele continua atuando. Ele continua sendo aquele que convence o mundo do pecado. Em meio a essa confusão moral que a gente vive, ele ainda mostra o caminho da verdade. Então não tenha medo de levantar sua bandeira. Não tenha medo de falar sobre os seus princípios. Não tenha medo de falar para os seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho, a respeito do que você crê abertamente. O mundo tenta nos envergonhar. Hoje um jovem falar sobre virgindade parece que é vergonhoso. Olha que coisa, né, gente? Olha que distorção. Uma jovem ou um jovem falar abertamente sobre virgindade parece algo, sabe, pesaroso. Você fica com vergonha, o jovem fica com vergonha de expor para os outros que estão vivendo a vida dissoluta que ela preserva a virgindade dela ou que ele preserva a virgindade dele. Parece que o que é certo se tornou errado. Daqui a pouco a gente vai sair por aí e vai ver um poste mijando no cachorro. Porque as coisas estão tudo contrárias, né? Como diz o pastor Cláudio Duarte. Não se assustem se você sair e ver um poste mijando no cachorro. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo convence. Eu tenho um colega de trabalho e eu sempre falo muito para ele sobre a minha fé. E eu procuro não ser chato, né? Não sou. Eu gosto mais de evangelizar com a minha vida e a minha conduta do que só de falar. Eu não sou desses que falam muito. Eu vivo. Eu procuro viver. No trabalho a gente está ali. Em alguns momentos eu falo, não, tá tranquilo. Pode ir, eu não vou não. Né? E ele sabe que eu estou me isentando por questão da minha postura. E às vezes nós temos também a oportunidade de conversar abertamente. Eu não pedi autorização não, mas eu vou falar do meu genro. E uma das coisas que ele me falou lá atrás, quando ele pensa em um jovem de 18 anos, no meio dos seus colegas na escola e tudo, e lá o pessoal falava de virgindade, e ele falava, não, eu sou virgem. E ele falava abertamente, não, eu sou virgem, o pessoal não acreditava, né? Eu também, quando vi a foto dele, quando minha filha se interessou, também não dei muita fé não, mas depois eu conheci. Irmão, você vê hoje Caleb, fique de pé, Caleb, por favor, eu vou te expor. Você vê hoje Caleb desse jeito aqui, ó, méritos completamente dessa menina aqui, ó. Pode sentar. Porque quando eu vi a foto, quando eu soube que ela estava gostando de alguém, ela estava em férias e ela conheceu ele nas férias. Eu tinha visto Caleb
que eu e o pastor Josemar, nós já nos conhecemos, Ediel, né, pastor Ediel, já nos conhecemos há mais de 20 anos. E eu vi Caleb pequeno. Eu fui para uma convenção e dormi na casa do pastor Ediel e Caleb estava lá, catarrento, correndo de um lado para o outro. Eu nunca imaginaria que depois de 20, não sei quanto, não, 20 não, era 19 anos, 18, 19 anos, ele e minha filha iriam se encontrar e iriam se gostar. Nunca imaginaria isso. E quando eu soube, quando nós começamos a conversar, eu e minha esposa a respeito, aí eu falei, eu vou entrar na rede social desse menino para ver quem é. Bom, que decepção. Irmão. Cabelo aqui assim. Seco feito um palito, não é tão gordo não, mas melhorou bastante. Com uma prancha de surf do lado, eu falei, isso é maconheiro. Aqui puxa uma coisa. Eu achei, bom. E aí eu falei, não tem jeito não. E aí fui correndo o feed, ó. Fui correndo ali, ó, o feed, olhando as publicidades, coisas, na praia com coco, tomando água de coco, e andando de skate. Eu falei, não, minha filha, eu ensinei tanto, eu gastei tanto tempo que eu gastei. Aí mais embaixo, aí eu vi ele na igreja adorando, rasgando o coração. Aí criou uma esperançazinha no coração. Eu falei, né? Nesse momento aqui ele estava convertido. Para postar isso no feed, né? Tem que. E aí eu fui pro tio dele. O tio dele, que é um cara muito radical, né? O pastor Alain, pastor também. Eu falei, Alain, quem é o Caleb? Me fala logo quem é o Caleb, mas me dê assim. É primo, né? Tio não é primo. Alain é primo. Eu fui pro primo. É porque ele tem uma postura mais. Assim, a gente pensa que é tio, ele é mais velho. E aí eu fui pro primo dele, aí Alain falou assim: é o Caleb? Aí ele, não, Caleb é crente. E ele que acalmou meu coração, mas o Caleb. Caleb é crente. Não, minha filha também, né? Mas minha filha não tinha falado comigo ainda. Ela estava em viagem, eu fiquei sabendo nos uns e fui pesquisar. Quando ela chegou, aí ela falou, não, eu não fui nem com intenção, né? Minha intenção era estar lá de boa, mas aí a gente saiu para ir no mercado, e aí, meu pai, quando eu saí do mercado que eu volto, Caleb estava sem camisa, sem chinelo, sem camisa, sem chinelo. Eu falei, o que aconteceu? Ele, não, é porque... Aí apontou, tinha um morador de rua, e ele tinha dado a camisa e o chinelo, aí minha filha se apaixonou por ele por causa disso. Ele tinha dado a camisa e o chinelo para o morador de rua. Mas voltando para a mensagem de tribulação que eu estou contando. Lembrei de tu. Não, lembrei de tu em relação à postura, irmão, de não ter medo de declarar quem você é diante da sociedade distorcida. Porque o crente se intimida. O crente tem medo de falar que é crente, o crente tem medo de falar que é santo, o crente tem medo de falar do que ele acredita para não ficar diferente, para não confrontar. Mas entenda que o Espírito Santo quer que você fale para ele agir, porque ele convence. É o que você fala que faz com que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado. É ela que vai se envergonhar, porque o Espírito Santo vai agir. Quando você abrir a boca, o Espírito Santo age. Ele continua, amados, fazendo isso. E ele continua também fortalecendo. Enquanto o mundo sente medo, a igreja tem que triunfar na esperança, na confiança, acreditando que o Senhor é aquele que dá paz interior. O Espírito Consolador é aquele que nos guia a toda a verdade em um mundo de fake news. Tudo é fake news. Mas o Espírito Santo não. Ele traz a verdade, ele nos guia a toda a verdade e mantém a igreja em pé. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não tem jeito, amados. Já perseguiram, já fizeram de tudo. A igreja continua avançando. A igreja continua crescendo. O mundo está em aflição. A igreja está em provação. Jesus ele fala no versículo 20: vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Às vezes parece que estamos perdendo, né, irmãos? Quando a gente olha, teve agora, está tendo, se eu não me engano, a festa das latas, né? Lataria. 3 dias.
Ah, hoje 3 horas. Mas já começou já, né? É. Imagine, irmãos. Nós estávamos no mercado e vimos jovens de 15, 16, 17 anos saindo cheio de garrafas de álcool, de bebidas alcoólicas. Né? E aqui tem uma cultura de ficarem muito livres. Esses jovens ficam muito livres, né? Para beberem, para fazerem o que... E a gente fica assim incomodado, a gente se sente triste com isso. Jovens que vão estar durante a noite jovens sendo abusadas, vão colocar lá o comprimidinho dentro da bebida. Outras vão, sabe? Enfim, drogas. Aqueles que nunca usaram drogas vai começar a usar hoje. Vocês entendem isso, irmãos? Que aqueles que nunca usaram drogas vão começar a usar hoje, alguns. Algumas moças que nunca tiveram relação sexual hoje vão estar tendo. Rapazes também. O coração dos pais muitas vezes devem ficar aflitos com os filhos fora. E aí a igreja no meio disso, os jovens no meio disso, irmãos, é uma pressão muito grande. É uma luta muito grande interna. E parece que o mundo está se alegrando enquanto a igreja está chorando. Porque o mundo celebra os pecados como conquistas sociais. A fé é ridicularizada. A verdade é relativizada. Então, mas a promessa do Senhor é clara. Nessa mesma passagem do versículo 20. A vossa tristeza se converterá em alegria. Porque o Senhor, ele compara os últimos dias como a mulher em dores de parto. E nós já escutamos isso várias vezes. Que é como a mulher em dores de parto. Quem é mãe aqui, irmãos? Quem já foi mãe, é mãe. Quem já foi, né? Então, quem é mãe sabe como é que funciona as dores de parto. Eu tive 2 filhas, ajudei a ter, né? 2 filhas. E eu lembro que na primeira, que foi Evelyn, 2 marinheiros de primeira viagem. E quando o Cleide, ela falou assim, meu filho, eu senti uma contração. Aí eu fui pro relógio. Contração? Relógio. Marquei. E aí, de tempo em tempo, essa contração foi aumentando. E eu fui marcando. Vamos aguardar a próxima. E aí, diminuindo o tempo. E elas iam ficando mais constantes. E eu falei, não, só vamos sair para a maternidade quando estiver em... Nem lembro mais, né? Já perdia 20 anos, mais ou menos. Né? Então, eu falei, não, 22 anos. Na realidade, mais ou menos, não, 22 anos. Então, quando ficou, acho que foi a diferença aí em 1 minuto, 7 minutos, né? Não sei. Não lembro mais qual foi o cálculo que eu fiz. Falei, agora dá pra gente ir. E foi assim, chegamos na maternidade, ela já chegou lá. Pense numa mulher boa de dar luz, minha esposa. Nunca vi, irmãos. Eu falava, filha, faça a cara de dor. O pessoal te atender logo, faça a cara de dor. E ela, a cara mais plena, né? Mais plena do mundo. Então, acompanhamos. A dor vai aumentando. Chega um momento, eu não estava acompanhando na época, hoje é mais fácil, na época não tinha muito como acompanhar, né? E ela estava... Mas chega um momento que a mulher é desesperador. E ela quer só colocar para fora, não é verdade? A dor está intensa, a contração intensa. Eu vou parar de falar muito, que tem aqui adolescente me olhando assim, eu não vou querer isso ainda não. Eu não vou querer passar por isso não. Mas tem um momento que a mãe começa a sentir aquelas contrações e as dores e da falta de ar. E ela quer, sabe, ter logo o filho. E é muita dor. Ela já passou 9 meses, ela já teve um monte de problemas, enjoos. E aquilo vai ampliando. E nessa parte do clímax, quando ela consegue ter o bebê, e quando o médico pega aquele bebê e coloca no seu colo, acabou as dores. Acabou tudo, irmãos. Quando ela olha aquela carinha, quando ela olha aquele bebezinho ali, que ela já ama, e ela coloca, ai, né? Puxa, passou.
Ela não lembra mais das dores. E Jesus, ele fala que nós estamos vivendo o momento das dores de parto. Mas o bebê está para nascer, queridos. O momento da gente não lembrar mais dessas dores. Sabe? A volta de Cristo para a igreja é algo glorioso. Isso que você chama de vida. Isso aí. Você chama de vida. Pense aí na parte melhor da vida para você. O que você acha que é mais maravilhoso da vida. Reflita aí. Eu e meu amor com motorhome, parado assim, na beira do mar, aquele motorhome, aquela paisagem maravilhosa. Isso não é vida. A vida que o Senhor tem preparado para nós vai muito além de todos esses prazeres, de todas essas coisas boas que a gente consegue imaginar aqui. Você consegue entender que Deus tem preparado coisas grandiosas demais. A vitória da igreja, queridos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A vitória que o mundo não pode roubar. O mundo não pode roubar a nossa vitória, irmãos. Temos esperança de vitória. Jesus não nos enganou. Ele falou, no mundo tereis aflições. Ele não nos enganou. Existe hoje um monte de igrejas que parece que não fala mais disso, né, irmãos? É só o evangelho do sucesso, de crescimento, e que você vai sair do lugar B para o lugar A, para o B, e não sei o que, mensagens triunfalistas. O que faz crentes fracos diante dessa sociedade, desse mundo. Mas a mensagem de Cristo, ela é diferente. Ela diz, olha, você vai ter aflição sim. Você vai ter que renunciar sim, muitas vezes. Você vai ter que sofrer perseguição? Vai. Mas tenha bom ânimo. Você não está sozinho, você tem um Consolador. Deus em você, o Espírito Santo em nós. E essa tem que ser a diferença entre a igreja e o mundo. O mundo, ele olha para as circunstâncias, mas a igreja, ela olha para o Cristo vitorioso. O mundo difunde uma imagem de um Cristo crucificado que, de certa forma, traz uma fraqueza, uma derrota. Na mentalidade, no psicológico. Mas a igreja sabe que ele foi crucificado, mas ela olha para o Cristo vitorioso, que venceu a morte, que venceu todas as coisas. O mal pode se levantar, mas Jesus já venceu, irmãos. Ele não vai vencer. Jesus já venceu. O pregador, uma certa feita, ele disse o seguinte: se as coisas estão maus, se tudo está dando errado, se você está sofrendo, é porque não é o fim ainda. Porque eu já li a Bíblia toda e no final a igreja vence. No final a gente vence. Então, isso aí que está passando não é o fim, não é o final. Porque no final você vai ser glorificado com Cristo. A sua vitória é garantida. Aleluias. Então não desanime diante das notícias. Elas só se confirmam que a palavra de Deus se cumpre. As más notícias que a gente ouve por aí, ela só traz confirmação de que a Bíblia é real. Cada dia que passa eu vejo a Bíblia se cumprir. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Quem já ouviu falar do 13 Atlas aqui? 13 Atlas. Estão acompanhando aí o 13 Atlas? Podemos estar à beira de uma revelação. Sabe? Que pode ser uma estratégia do diabo para abalar a fé da igreja. O 13 Atlas é um objeto interestelar que está vindo para a nossa galáxia e que está chegando. No dia 3 seria o dia em que nós teríamos a revelação completa do que é o 13 Atlas. Porque antes era um cometa, mas a forma dele se deslocar não corresponde a um cometa. A forma como a propulsão dele aumenta de velocidade, abaixa de velocidade. Dá a entender que é algo que tem uma propulsão mecânica, talvez. Enfim, são várias especulações. E ele estaria passando diante de uma sonda que nós temos em Marte. E essa sonda de Marte iria focalizar ele para tirarmos todas as dúvidas. No dia 3 de outubro,
E no dia 3 de outubro, a NASA entrou em greve. A NASA entrou em greve, irmão. Site da NASA. Estamos fora de operação, sem atualizações, por falta de verbas do governo federal. Tá lá. E aí ficou todo mundo no escuro. O que era? Então, aflições. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei o seguinte: a igreja vence no final. Aleluias. Não desanime. Busque a presença do Espírito Santo diariamente, seu TSD. Nós levantamos a bandeira aqui do TSD. Tempo a sós com Deus. Não abra mão disso. Busque diariamente. Ele é o nosso guia em meio a essas confusões. Seja uma voz de esperança, onde todos só falam de medo, de incertezas. A igreja foi chamada para ser luz. E a Bíblia diz para nós pegarmos a nossa luz e colocarmos ela no alto, para iluminar tudo. Não se esconda, apareça. Que apareça a sua segurança diante da sua família. Que apareça a sua fé diante dos que te conhecem. Que as pessoas vejam em você, sabe, uma postura, uma firmeza. Porque aí elas vão buscar estar do seu lado. Olhe para a vitória de Cristo, nossa esperança. Ela não está nos governos, ela não está nos reis, ela está no Senhor. O mundo está em convulsão, queridos, mas a igreja está em missão. Temos uma missão de ser sal. O sal, muitas vezes, incomoda. Eu fico pensando, quem aqui já... Só os mais antigos, os mais novos, vocês são sortudos. Vocês são sortudos, os mais novos. Mas quem já colocou sal de ferida aqui? Machucado. Temos aí que nem carinha de novo. Mas o papai e a mamãe. Ó, aqui, ó, ali, ó. O John tá dizendo, se eu sou novo, eu também coloquei. Tá bom, John. Sal. Gente, dói ou não dói? Arde ou não dá? Não sabe não, irmão? Vinagre também é. A mertiolate, gente, mertiolate. Os mais novos não sabem nem o que é mertiolate. Os mais novos não sabem nem o que é mertiolate, irmão. Sal na afta. Sal na afta. É de batata, tá? Ficava bicarbonato. Parece, né? Irmãos, só abrindo um parêntese. Não, eu vou falar do sal, depois eu abro esse parêntese. A igreja é sal. E o sal na carne, o que é que ele faz? O que é que o sal faz? Né? Ele, às vezes, ele machuca a carne. Pensa quando você joga um sal. Se a carne estivesse viva ali, ela sabe? Ele ia gritar, irmãos. O mundo, às vezes, tem que gritar, porque a igreja é sal. E uma das formas de preservar era colocando sal. E às vezes a gente, para preservar esse mundo, a gente tem que confrontar algumas coisas, se posicionar diante de outras. Vai gritar, o mundo vai se incomodar às vezes conosco. Mas ele percebe depois que, poxa, é melhor. Jesus, ele carregou a cruz. Já estamos finalizando aqui a nossa mensagem, entrando mais para a parte da ceia. Jesus, ele quando carregou a cruz, havia um costume lá em Jerusalém, em Israel, de que aquele sal que não prestava, as pessoas jogavam nas ruas. Jogavam nas ruas para pavimentar as ruas. As ruas eram pavimentadas com sal. Agora imagine Cristo, depois de ter levado tantos açoites, está com feridas abertas em todo o seu corpo. E ele está ali carregando a cruz e caindo. Aquele sal. O sofrimento de Cristo foi indizível. Indizível. Mas foi por causa desse sofrimento que nós hoje podemos levantar a bandeira da nossa vitória.
A vitória que o mundo não pode roubar, o mundo não pode tirar de você, a vitória que Cristo conquistou naquela cruz. O mundo não pode tirar de nós. Cristo venceu. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei como está o seu coração, eu não sei se você está renovando a sua fé, eu não sei. Mas eu queria orar nesse momento, antes de passar para Mateus estar celebrando conosco a ceia. Eu queria convidar a igreja a estar em pé nesse momento. Talvez, em algum momento, as aflições desse mundo, as lutas, as dificuldades, os confrontos, tenham te feito você se encolher. Se atemorizar, se esfriar, não sei. Mas eu quero falar que o Senhor te trouxe aqui nesta manhã para renovar a sua fé, para restaurar você, para dizer para você que não tem, mas Ele está contigo, o Espírito Santo está aqui, Ele é o nosso Consolador. Então, se você se sente fraco, se você se sente aflito, aflita, eu quero orar por você nesta manhã. Então, curve suas cabeças. Eu não vou pedir nem para você vir à frente. Eu vou orar por você aí onde você está. Mas eu quero que você saia daqui nesta manhã com a sua fé renovada, com o seu espírito pronto para tudo que a gente tem que passar. Não importa se vier guerra, não importa o que aconteça. A igreja é mais do que vencedora. Maravilhoso Senhor, poderoso Pai. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra de esperança aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque entendemos, meu Pai, que o Senhor estava preparando o coração daqueles discípulos para tudo que eles iriam viver. E que hoje o Senhor prepara os nossos corações, meu Senhor. Senhor, nos ajuda, meu Pai amado, a olharmos com esperança para o futuro. Nos ajuda a nos apegarmos a Ti, nos apegarmos, meu Senhor amado, à Tua palavra. Deus, porque neste mundo não tem nada, Senhor amado, que venha nos abalizar. A nossa base está em Ti, os nossos fundamentos estão em Ti, Senhor. Um dia eu olhei para este mundo com 17 anos, Pai, e não vi nada que eu pudesse me estruturar. Eu não tinha uma família para me estruturar, eu não tinha nada para me estruturar. O local onde eu vivia me trazia insegurança. E eu olhei e falei, não acredito que é só isso, eu não acredito que o mundo é só isso, eu não acredito que não tem mais nada de melhor. E o Senhor ouviu o meu clamor, o clamor interno do meu coração. Jovem de 17 anos, que não tinha perspectiva nenhuma na vida, de futuro, de sucesso. Havia tantos estigmas na minha família, o pai alcoólatra. Oh Deus, e a minha história não é diferente da história de muitos que estão aqui, que olharam para o futuro e não tiveram esperança, que olharam para o futuro e não acharam nada que pudesse se apegar. O Senhor é a nossa estrutura, o Senhor é o nosso fundamento. Obrigado por ter se apresentado para mim, Senhor. Obrigado por ter se apresentado para a minha vida em tempo oportuno. E hoje é tempo oportuno, e o Senhor está se apresentando para alguém aqui nesta manhã, dizendo, confia, há solução, há esperança. Aleluia! A esperança para você não é o fim, não é o fim, porque no fim a igreja vence, no fim os que confiam em Cristo vencem, no fim a igreja triunfará. A igreja é triunfante. Se você está passando por dificuldades, por lutas, aguenta mais um pouquinho, porque não é o fim. O Senhor já trouxe um livramento. Receba o livramento do Senhor. Receba o livramento do Senhor na sua vida. Se aposta disso pela fé, você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluias. Aplauda.